Glória a Deus, aleluia, salve Maria sobre a sua vida, irmãos católicos. Sou o servo missionário Roberto. Faço esse trabalho em defesa da fé católica. Simples e humilde, o objetivo é mais simplicidade possível. Para você ter conhecimento e não ser seduzido por esses charlatões, esses impostores que se apartaram da igreja. Quero agradecer pelo apoio de alguns católicos. E agradeço e oro por vocês, que a minha missão é essa, simples e humilde. Não peço dinheiro, não quero fama, só quero ser só uma voz, aclamar a igreja nessa geração. Uma que eu não preciso, eu trabalho para isso. Ficar pedindo aí, ai, irmão, não tenho nada contra. Tem pessoas que precisam, que vivem da missão, etc. A minha missão é o quê? Pregar humilde, simples, mais simples possível, para você entender e saber refutar quando vem uns hereges desse, para você não se deixar seduzido. Católico proibiu o povo de ler a Bíblia? Saiba, pastor Rodrigo Mocelin. Olha só. 31 de outubro nós celebramos a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história humana. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre por que eu não sou católico. Porque um protestante, como que a gente poderia definir um protestante? Seria mais ou menos assim, ó. O que é um gentio? Um gentio é um não judeu. Essa é a definição clássica de um gentio, um não judeu. E o que é um protestante? Essa seria uma boa definição. Um protestante é um não católico. Eu acho que é mais do que isso, mas essa uma boa definição, sim, já que nós protestamos contra quem? Foi contra a Igreja Católica. Então hoje eu quero falar sobre por que eu não sou católico. E de maneira resumida, é o seguinte: no catolicismo você tem um dono, e não é Jesus. No catolicismo você não é livre, você está algemado a homens que se colocaram numa posição de divindade. Eu quero também falar que você, no catolicismo, a sua consciência não está presa à verdade, não está presa à Bíblia, mas está presa àquilo que a Igreja Católica fala. Não interessa se você lê o texto e parece que está escrito aqui que a grama é verde. Se a Igreja Católica diz que a grama é rosa, então acabou. Mas você fala, mas está escrito aqui, ó, a grama é verde. Não interessa. Você está submetido ao que eles dizem. E não a Cristo, não a Bíblia, não a sua consciência. Eu quero falar também sobre uma coisa bem interessante que corrobora com tudo isso que eu estou falando. Você sabia que a Igreja Católica já proibiu a leitura da Bíblia? Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Só a introdução dele já é uma linguiça, né? A diferença entre o protestantismo e de ser católico, nós católicos somos livres, meu irmão. Nós não somos escravos dependentes de uma seita, de uma denominação, de um pastor que fundou uma igreja. Ele, com a sua loucura, como Martinho Lutero, que se revoltou. Somente a escritura, somente a fé, somente a graça, sem o magistério, para nos guiar, para nos mostrar o caminho da verdade. Atos Apóstolos 2,47, eu juntava outros para o caminho da salvação. Por quê? Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. A comunhão na fração do pão, Mateus 26. Fazer isso em memória de mim. Olha só a diferença da reforma, do lema, da loucura do franciscano agostiniano Martinho Lutero em 1517, que se tornou essa loucura hoje. Cada um prega o que quer, cada um faz o que quer, sem o pastoreio, sem a visão da igreja. É somente a escritura que eu creio. Eu sou o auto-intérprete, eu posso interpretar a escritura. Sem a visão do magistério, a quem foi confiado os apóstolos 2, 1 Coríntios 2, 22, primeiramente, os apóstolos, Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, João 21, 15, 17, Pedro, apacenta meus coelhos, apacenta minhas ovelhas. 1 Timóteo 3, que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Efésios 2,20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E Efésios 3,10, olha só. Como assim? Claro que nós somos submissos ao magistério, ao nosso líder, escolhido, enviado, autorizado
por Cristo. Seu porta-voz. Olha só. Só a graça, só a fé e só a Escritura. Só Jesus? Glória a Deus? Olha só. Efésios 3:10. Como assim a Igreja Católica escondeu a Bíblia? Aonde, meu querido, você leu isso na história? Aonde? A Igreja Católica proibiu, sim, leitura e interpretação pessoal. Aonde? Que ponto na história que você leu isso? Que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Só. Assim, de hora em diante, as denominações e a potestade celeste podem conhecer pela igreja, ó. Igreja. Pela igreja que vem a sola escritura. Pelo magistério. Que tem um pastoreio, que tem um líder, etc, etc. Por isso que eu não sou protestante. Porque eu não quero seguir esses líderes que se auto-enviaram. Que se auto-giram apóstolo, que se auto-gira o bispo e foi fundar a igreja. Toda divisão será dispersa. Mateus 12:25. Ou Lucas 11:27. Ou Marcos 3. Ou 1 Coríntios. 2 Coríntios 11:4. Ou Gálatas 1:7. São apenas pessoas que se meio confusão e querem perturbar o evangelho de Cristo. A potestade celeste pode conhecer pela a igreja, a universidade da sabedoria. A igreja é o foco central. Quem não está em comunhão com essa igreja está fora. Olha só. Catecismo. O católico que não está sujeito a isso aqui, ó, ao pastoreio, é herege, pô. Olha só, 85, ó. A nossa teologia, a nossa filosofia. Aqui, ó. De acordo. Magistério, tradição e escritura. Porque Atos dos Apóstolos 2 ali, o magistério que se torna pública. Fundado e gerado lá na cruz. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus. Escrito ou transmitido foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado ao bispo em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, meu querido. E as cartas Petrina, diz ali, 1 Pedro 5:3, a igreja eleita é aquela que está ali na Babilônia. A Babilônia é aonde? Estuda um pouco da história. A Roma pagã. Olha só que interessante, pô. 77, ó. Para que o evangelho sempre conservasse o inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. A ele transmitir seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, espécie de modo essencial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Aonde está isso na Bíblia? Na Escritura? Na sola? Não é esse o lema da reforma? Você pega... Olha só. É 1 Timóteo 3,
3, ó. Eis uma coisa certa que aspiro ao episcopado, ó. Saiba que está desejando a função sublime, porque os bispos têm o dever de ser irrepreensível, ó. Bispo. Foi confiada a quem? Aos bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Ainda tem mais aqui, ó. Você pega, vamos ver aqui se eu acho outro. Olha só, Filipenses, as cartas aos Filipenses 1 e 2, Paulo e Timóteo. Ó. Quem é Paulo? Apóstolo. Coluna. Quem é São Timóteo? Filho na fé de Paulo. Servo de Jesus Cristo. A todos os santos em Jesus Cristo que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e diáconos. Olha só. Então, não tem como, meu irmão. A escritura, põe isso na sua cabeça, católico. Todos os dogmas, tudo que você vê na igreja católica, que você já imaginou, é base alicerciada da escritura e na tradição e do magistério. Pensa, as 95 teses de Martinho Lutero. É tudo oposto à igreja católica. Não acredito no batismo, não acredito no purgatório, não acredito na Eucaristia, não acredito na comunhão dos santos, não acredito na doutrina, não acredito no papado, etc. Essa é a reforma protestante. E ficar só com a Bíblia. A Bíblia mostra tudo. As 95 teses, é contra todas as 95 teses de Martinho Lutero. Só fé. Só fé em quem? A nossa fé está na igreja, em Cristo. A graça, em Cristo, na igreja. Escritura. Sola escritura, vem da igreja. Não tem como você separar. Não tem como. Para fundar uma igreja, colocar uma Bíblia ali que vem da igreja e fazer o que quer. É isso que esse pastor faz. Eu não concordo com a igreja escondeu a Bíblia e arrasta uma par de palhaço que não lê Bíblia, que não tem a tradição, que despreza a esposa do Senhor. É simples. Vai chegar no dia lá. Mateus 7, 21, 23. Senhor, fizemos milagres e prodígios em teu nome, mas servo mau e fiel, você não obedeceu a meu magistério. Que eu fundei e gerei lá na cruz e deixei meus pastores, as minhas colunas, a minha doutrina. Mateus 28, 20. O meu espírito assiste essa igreja em comunhão com o Pai e com o Filho. E orando junto com a cheia do Espírito Santo. Então não tem como. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Não vou nem entrar mais nessa tese aí, já isso aqui já refuta todo o vídeo dele. Salve Maria, sempre vige.